Atenção! Este tutorial não incluirá as seguintes informações: como baixar o Minecraft, como abrir arquivos. Minecraft, como instalar Forge Fabric, como instalar mods, como usar um editor de texto, como ler, como pesquisar no Google, como ouvir, como usar o cérebro. Finalmente chegou a hora novamente. Hora de voltar a fazer tutoriais de add-ons e pacotes. Desta vez, quero começar do início, do absoluto começo, e explicar tudo de uma forma muito mais detalhada e abrangente do que nos vídeos antigos que já foram publicados. Além disso, quero abordar e explorar coisas completamente novas e relevantes, porque os tutoriais antigos ficaram rapidamente um pouco desatualizados e menos úteis com o passar do tempo. Então, vamos começar agora mesmo, sem mais delongas. A Wiki do Palladium, o recurso número 1 para quem quer criar seu próprio add-on pack. Ela foi significativamente melhorada, não só porque muitos artigos foram editados para serem mais fáceis de entender, mas também porque há novos artigos que complementam as novas funcionalidades que foram adicionadas ao Palladium. Tudo também está bem organizado, facilitando encontrar o que você procura. E isso realmente torna a criação do seu add-on pack muito mais fácil. A wiki está linkada na descrição e eu recomendo fortemente que você dê uma olhada, não importa se você já se sente confortável criando um add-on pack ou se é apenas um iniciante. Este é um recurso realmente útil. Você pode basicamente usar qualquer editor de texto para criar um add-on do Palladium, mas se você me perguntar o que eu recomendaria para um iniciante, sabe, para alguém que nunca trabalhou com arquivos JSON antes, eu provavelmente recomendaria o Visual Studio Code. Ele possui muitos recursos muito úteis, como por exemplo, avisar quando um caractere está faltando, e até mesmo dar sugestões de como corrigir o problema. Ele também destaca colchete de abertura e fechamento, o que é muito útil se, por exemplo, você estiver esquecendo um colchete. Neste caso, eu posso ver claramente que este está completamente fechado e este também está fechado, mas este, por outro lado, não está. E eu posso corrigir isso adicionando um colchete de fechamento bem aqui. Também existe outro atalho muito útil, Shift Alt F, que deixa tudo muito mais legível, facilitando encontrar bugs e adicionar coisas ao seu pack. Uma pergunta que iniciantes costumam fazer é qual editor gráfico eles devem usar. Eu pessoalmente recomendaria usar algo como o Paint.net, que é o programa que você vê aqui. Ele é gratuito para baixar no site do Paint.net, mas por algum motivo não é gratuito na Microsoft Store. Claro, você também pode de fato usar vários outros editores gráficos diferentes e igualmente poderosos. Espero sinceramente que alguém possa colocar seu editor favorito e mais recomendado nos comentários logo abaixo para assim ajudar todas as pessoas que estão ativamente procurando por um editor gráfico adequado e que realmente atenda às suas necessidades específicas. Muitos recursos úteis podem ser encontrados em mods, documentação, Palladio e Nino, pasta do jogo Minecraft, que é um jogo muito popular. Por exemplo, Abilities HTML. Ele possui uma lista completa de todas as habilidades essenciais do Palladio base e também de outros pacotes que utilizam habilidades personalizadas e únicas. Cada habilidade individual também vem com uma bela e detalhada tabela com configurações específicas, que abrange o nome exato da configuração e o tipo de valor preciso que ela pode conter. Porque às vezes é útil dar uma olhada nisso, às vezes não. Por exemplo, se o valor for um tipo de dado booleano, então ele pode ser verdadeiro ou falso, mas nem sempre é tão descritivo ou explicativo quanto eu realmente gostaria que fosse. A descrição detalhada é nisso que você deve prestar uma atenção especial e cuidadosa. Por exemplo, ícone para habilidade. Ok, mas se você tiver algo como cor da barra, ele mostra os valores disponíveis, o que é bastante útil. Tudo também tem um campo adicional, chamado código obrigatório. Este campo indica de forma clara e precisa, se é absolutamente necessário, para que a habilidade funcione corretamente ou se, por outro lado, não é um requisito essencial. E além disso, há o valor de reserva. Mas afinal, o que exatamente significa isso? Esse é o valor que qualquer uma dessas configurações terá se você não as definir de acordo com sua capacidade, seu poder. Então, por exemplo, se eu tiver uma cor de barra e não incluir essa linha na minha habilidade,
A cor da barra que essa habilidade terá será cinza claro, não importa o que aconteça, a menos que eu adicione uma cor de barra e a altere para qualquer uma das outras opções. Também temos um exemplo prático. É assim que deve ficar no código-fonte final, então essa é uma habilidade que muito provavelmente vai funcionar de forma bastante eficaz e sem nenhum problema significativo, mas às vezes você pode precisar ajustar cuidadosamente alguns valores específicos para que tudo funcione perfeitamente. Então, em resumo, é isso que você precisa saber e considerar para a implementação. Outro arquivo importante que você pode estar olhando é tanto o arquivo de habilidades, que é o abilities, quanto o outro arquivo essencial, que é o conditions.html, serão arquivos que vamos analisar de forma específica e detalhada neste tutorial abrangente. Este arquivo contém condições não só do Palladium, mas também de outros pacotes que têm condições personalizadas, assim como acontece com o abilities.html. E ele é construído de forma bem parecida, então pelo menos há consistência entre esses arquivos. Por exemplo, temos a habilidade ativada, também temos configurações, nomes de configurações, descrições, se é obrigatório, se não é obrigatório, o valor padrão. Isso facilita bastante e de forma significativa descobrir como usar tudo de maneira eficaz, especialmente porque você também tem descrições detalhadas para alguns poderes, ou melhor, para algumas condições específicas. Em breve, vamos ver como utilizar as condições e os poderes de forma prática e como configurar o seu pacote de conteúdo para que ele possa ser carregado e funcionar corretamente no jogo. Mas primeiro eu queria abordar esses arquivos e também vou mostrar como usá-los enquanto você cria seu pacote, porque eu realmente quero ajudar os iniciantes em criação de add-ons a entenderem o quanto esses arquivos são úteis, o quanto é vantajoso para quem está começando a ter tantos recursos para consultar. Eu abri a pasta de add-on packs usando o Visual Studio Code. É uma opção em arquivo abrir pasta e eu abri a pasta de add-on packs. Eu criei uma nova pasta e a chamei de meu primeiro pack. Pelo que eu sei, não deve haver espaços no nome. E então eu criei outro arquivo, que é o pack.mcmeta. Se abrirmos esse arquivo, é ele que vai permitir que o Minecraft reconheça nosso add-on pack como algo que existe. Acho que sem ele, assim, o sistema ou o usuário final não reconheceria de forma alguma que se trata de um pacote complementar. Então poderíamos considerar adicionar uma descrição mais detalhada, talvez algo como uma explicação clara e concisa. Não tenho certeza exatamente o que seria, mas deveria ser algo nesse sentido, algo que forneça contexto e clareza. Formato do pacote, já que este tutorial é especificamente para a versão 1.20.1 do jogo, o formato do pacote de recursos deve ser obrigatoriamente o número 15, e a versão, eu diria que esta é a versão absolutamente correta e apropriada para o momento. Você deve se lembrar de mudar isso de tempos em tempos conforme as atualizações. Isso realmente ajuda você a diferenciar diferentes versões do seu pacote complementar e identidade. O que é um documento de identidade? Um ID também é chamado às vezes de namespace e deve ser algo com letras minúsculas e sublinhados. Também ouvi dizer que você pode usar esse símbolo, mas eu pessoalmente não recomendaria apenas letras minúsculas, e você deve torná-lo o mais único possível para que seja compatível com muitos mods, porque dois mods ou pacotes ou o que quer que seja não podem compartilhar o mesmo namespace ou, como é chamado aqui, um ID. Então, para este exemplo específico, vamos chamar o nosso projeto de Pierogi Tutorial, e este será o meu ID do pacote, certo? Este é o meu namespace. Estou chamando de namespace porque o pessoal que trabalha com datapacks costuma se referir a ele dessa forma. Então isso também torna muito mais fácil seguir tutoriais de datapack. A próxima coisa que realmente precisamos fazer é criar uma nova pasta e vamos chamá-la de data, que será para armazenar todos os nossos dados do projeto, e outra pasta essencial que também precisamos criar é a pasta assets, que conterá todos os nossos recursos visuais e de áudio para o desenvolvimento do nosso projeto.
E todas essas pastas devem estar dentro desta pasta, que é o meu pacote de add-on. Esta também é a pasta com o pack.mcmeta. Ah, eu fiz os assets como um arquivo separado, um arquivo único. Assets é uma pasta dedicada e essencial no projeto. E o próximo, e um deles é o add-on. Todos eles têm propósitos muito diferentes, mas cada um deve ter outra pasta dentro. E essa pasta deve ter este nome. Então agora, o que temos aqui é uma configuração básica de um pacote de add-on e poderemos seguir em frente para adicionar nosso primeiro superpoder e testá-lo no jogo. Se você quiser adicionar um superpoder, deve olhar a wiki primeiro. Então a wiki nos fornece esse tipo de informação. Primeiramente, ela nos dá uma informação sobre o que é um poder. Em segundo lugar, recebemos um caminho que nos diz que os poderes devem estar na pasta data, e após o nosso namespace, ou seja, a pasta do ID do nosso pacote, deve haver uma pasta Palladium, e dentro da pasta Palladium deve haver uma pasta Powers. E dentro dessa pasta Powers deve haver um arquivo JSON. Este é um superpoder bem básico. Ele não possui habilidades especiais, mas será devidamente registrado no jogo. Ele também nos fornece uma descrição detalhada explicando o que cada uma dessas configurações faz, o que é extremamente útil e benéfico para os jogadores. E depois disso, adicionar novas e importantes habilidades, o que também me informa sobre a completa e detalhada documentação do mod Palladium Abilities HTML, e então veremos exatamente como tudo isso fica ao criar seu próprio e personalizado pacote de administração agora mesmo. Ok. O próximo passo é criar as pastas conforme as instruções do wiki. Claro, você não precisa fazer isso dentro do Visual Studio Code. Eu só faço isso porque consigo ver todos os arquivos do meu pacote de uma vez, mas você pode fazer isso apenas pelo explorador de arquivos. Então vamos criar uma nova pasta, e essa pasta será Palladium. E a próxima é Powers. Então, para prosseguir com o nosso trabalho, precisamos criar um novo arquivo que será denominado MyPower, e foi exatamente assim que eu decidi chamá-lo. E a partir daí, podemos continuar e avançar com o projeto, explorando as próximas etapas. Para o wiki, e pegue esta parte específica e relevante do wiki. Vamos chamar isso de Meu Poder, um nome que reflete a sua importância e funcionalidade. No futuro, talvez eu mostre detalhadamente como fazer para que você possa traduzir este conteúdo para diferentes idiomas, tornando-o acessível a um público muito mais amplo e diversificado em todo o mundo. Você também pode definir um fundo. Isso é algo que você pode definir para qualquer textura que quiser, até mesmo uma personalizada. Não precisa ser algo do Minecraft. Depois, um ícone. Isso pode ser qualquer item do Minecraft ou de algum mod. E também existe o GDisplayType, que é um tipo de exibição importante. Existem dois tipos principais, que são a lista, e o wiki também menciona que na verdade são três. Sim, 3 é o meu tipo de exibição favorito, o que eu mais aprecio era o original. Mas uma lista, por vezes, faz muito mais sentido porque é simplesmente uma lista de poderes ou habilidades, enquanto uma árvore é muitas vezes utilizada para poderes que são mais complexos, aqueles que realmente exigem múltiplos upgrades, árvores de habilidades detalhadas e esse tipo de coisa, como progressões e ramificações de desenvolvimento de personagem. Agora podemos carregar esse poder no jogo.
certo, pessoal? Então, eu cometi um pequeno e lamentável erro que espero sinceramente que vocês não cometam de forma alguma. Eu não adicionei um novo arquivo, o arquivo do superpoder, dentro da pasta Powers por um engano, mas já corrigi este problema e agora posso recarregar a aplicação sem maiores dificuldades. Na verdade, você pode recarregar tudo o que você colocar. Você pode recarregar absolutamente tudo o que você colocar dentro da pasta de dados com o comando de recarregamento, o comando reload. E eu também tenho o Gravestone Hero Time instalado aqui, mas espero sinceramente que isso não seja um problema significativo. Então, se nós usarmos o comando Superpower Pad e adicionarmos o nosso poder, como você pode observar, agora nós realmente temos o nosso poder. E na verdade, nós não temos este botão específico porque ainda não possuímos nenhuma habilidade para atribuir ou exibir neste momento. Então, teremos um botão bem aqui para ver nossas habilidades assim que realmente tivermos habilidades para mostrar aqui. Então estamos olhando novamente para o Abilities.html. E aqui temos uma lista. Habilidades, e como quero que isto seja um tutorial, quero algo que seja fácil de perceber se está ativado ou desativado. Eu poderia usar mira. Em um tutorial anterior, usei feixes de energia ou explosões de energia. Sim, as explosões de energia são a versão mais antiga, que atualmente não é mais suportada. Dos feixes de energia. Feixes de energia são a versão nova e melhorada. Na verdade, eu vou fazer um tutorial completo e detalhado sobre feixes de energia, porque este tópico foi muito pedido e solicitado por muitos de vocês. No entanto, para os propósitos desta demonstração e para que seja mais facilmente visível, acho que vou usar a funcionalidade de vibrar, porque é um efeito visualmente muito claro e distintamente perceptível quando está ativado. Então vamos prosseguir e copiar isso. Além disso, vamos também dar uma olhada nos valores de fallback, que estão localizados bem aqui. Isso é apenas o efeito de vibração, não é realmente capaz de atravessar paredes e outras coisas semelhantes, como se fosse um poder sobrenatural. Então agora vamos para o nosso arquivo principal e adicionar todas as informações necessárias a ele. Ok, então eu adicionei a seção de habilidades fora da tela, e agora o que precisamos fazer é adicionar uma chave de habilidade. O que é isso? É o nome da habilidade, não é algo que você verá no jogo, mas algo que você vai precisar para identificar diferentes habilidades se você tiver sistemas mais complexos de condições e coisas do tipo. Vamos chegar às condições em breve, mas antes de tudo, precisamos entender por que precisamos de condições e como adicionar poderes. Então, qual seria um nome de chave adequado? Algo que seja em letras minúsculas, letras e underlines. Eu não sei se esse símbolo vai funcionar nesse caso. Para garantir, eu usaria apenas letras minúsculas e underlines, nada além disso. Caso contrário, você pode acabar tendo problemas estranhos. Aí podemos colar o que copiamos aqui e também fica bem formatado. Ok, sim, precisamos realmente disso, agora mesmo. Não podemos esquecer disso, mas eu não preciso que o ícone seja outra coisa além de uma vara de Blase, então posso apagar isso. Eu não preciso de um título. Eu não preciso de uma cor de barra. E eu quero que não fique oculto, e que também não fique oculto na barra. Eu não preciso de um índice de lista, e também não preciso de uma descrição. E a posição da interface gráfica GUI é algo que você usaria se tivesse o tipo de exibição de árvore na GUI. Isso serve para árvores de habilidades terem diferentes posições dos itens ali. Isso é particularmente útil para organizar e visualizar o progresso do jogador de uma forma mais clara e intuitiva. E agora que temos uma configuração assim, uma configuração devidamente ajustada e pronta para uso, podemos iniciar o jogo, ou, se ele já estiver aberto e em execução, podemos usar o comando reload para ver as mudanças que foram implementadas e aplicadas com sucesso.
Agora que estamos completamente imersos e envolvidos neste emocionante jogo, podemos, com toda a certeza, pressionar o botão de recarregar, e assim estamos vibrando intensamente com uma sensação de grande satisfação e entusiasmo. Mas é realmente meio irritante que essa situação simplesmente aconteça de forma tão inesperada e sem aviso prévio. Não há absolutamente nenhum botão para ativar isso, nenhum tipo de condição especial ou requisito para que seja automaticamente ativado. Então, a próxima coisa que vamos fazer é exatamente isso. Algo para ativar isso, algo para que não fique sempre ligado, de forma contínua e desnecessária. Estamos de volta ao nosso navegador, olhando para mais um arquivo conditions.html. Muito útil porque tem uma lista de condições. Então precisamos de algo para ativar nosso poder de vibração. E acho que isso é algo que você precisaria segurar um botão para ativar e, claro, soltar para desativar. Algo assim pode ser a habilidade de segurar firmemente, enquanto se segura uma tecla de atalho específica, por exemplo, OK. Então, essa é a condição fundamental e ela também aceita uma variedade de diferentes teclas de atalho, como o clique esquerdo do mouse, o clique direito do mouse, a barra de espaço, mas também a vinculação de teclas, ou seja, o keybind. E o keybind é algo que aparece de forma proeminente na sua barra de habilidades, permitindo um acesso rápido e eficiente às suas ações e comandos no jogo. Também existe o tempo de recarga, que define o tempo máximo que essa habilidade pode ficar ativada antes de se desativar sozinha, e se ela precisa de uma mão vazia, o que também pode ser algo útil. Então, agora vamos colar isso no nosso código. Algumas pessoas ficam um pouco confusas com condições, mas na verdade não é tão difícil de entender. Primeiro de tudo, você precisa lembrar onde estão suas chaves de abertura e fechamento. Então você tem a nossa habilidade e antes desta chave de fechamento, precisamos adicionar uma outra linha, que são as condições. As condições. E depois disso, precisamos destas chaves de fechamento para completar a estrutura. E então precisamos lembrar que existem dois tipos de condições: desbloqueio e habilitação. Desbloquear vai habilitar isso. Desbloquear vai desbloquear essa habilidade. Então ela ficará desbloqueada na barra de habilidades ou na árvore de habilidades ou na lista de habilidades, mas não será habilitada diretamente. Então habilitar é, na verdade, exatamente o que realmente precisamos fazer neste caso específico. E depois disso, nós podemos então usar colchetes, que são esses símbolos importantes, e então colocar a nossa condição específica, que é o que queremos verificar. Depois eu uso aquele atalho para formatar tudo direitinho. E na verdade, como eu realmente não quero adicionar nenhum tempo de recarga ou modificar o tipo de tecla, e também não acho que precise de uma mão vazia para isso, posso apagar essas linhas, deixando apenas isso. Agora, finalmente, podemos testar no jogo para ver exatamente como tudo isso funciona na prática. Não, eu não criei um bug acidentalmente. Eu não esqueci de salvar o meu arquivo, eu só não recarreguei o meu jogo. Sim, o Minecraft ficou aberto o tempo todo, porque mais uma vez, tudo o que está dentro da pasta de dados pode ser recarregado com o comando de /reload. E nós simplesmente paramos de vibrar completamente. Muito bom, não é? Ok, estou de volta aqui, depois de literalmente apenas 5 segundos. Por algum motivo, eu defini hidden como true e hidden in the bar como true, quando na verdade deveria ser false. É claro, porque eu não quero que isso fique escondido. Então agora, se eu recarregar, vou obter um atalho de tecla legal. E como você pode ver, se estiver ativado, eu começo a vibrar. Se não estiver, eu não vibro. Certo?
Então o próximo passo crucial é descobrir exatamente como podemos adicionar mais habilidades e capacidades, e isso seria absolutamente tudo para o tutorial número 1, por enquanto. O segundo tutorial, que é o número 2, vai abordar algumas coisas muito mais interessantes, porque este tutorial é mais focado e detalhado sobre a pasta de dados e o que você pode realmente fazer dentro dela. Claro, dentro da pasta de dados você pode fazer tudo o que os datapacks permitem, então se você tiver interesse, eu recomendaria dar uma olhada nisso. Não é algo para o qual eu faria tutoriais neste canal, porque eu não sou um especialista em datapack e existem muitos canais por aí que ensinam a fazer um datapack muito melhor do que eu jamais conseguiria. Então, o próximo tutorial será totalmente sobre Assets, que é a próxima pasta, e eu provavelmente vou mostrar camadas de renderização, tipos de modelos, como usar coisas básicas no Blockbench, o que lembrar. Acho que não vou mostrar modelos animados, mas talvez eu mostre animações de jogador, que é algo realmente muito interessante e importante do CubeJS, e também está completamente e detalhadamente documentado na wiki oficial do projeto. Também existem trilhas, e também tipos muito especiais de camadas de renderização, como os flickers e os propulsores. Então é exatamente isso. Vamos agora adicionar a habilidade número 2 e com isso finalizar este tutorial de forma completa. Certo? Então vamos ver como podemos adicionar mais habilidades de maneira eficiente e clara ao nosso projeto. Isso não é algo que vamos testar no jogo depois de completar. Quer dizer, eu não vou. Você pode, se quiser. Então, antes de tudo, é muito importante saber qual é a chave de abertura e fechamento da sua habilidade e também qual é a chave de abertura e fechamento das habilidades. Muitas pessoas têm um problema em que não sabem, em que não percebem que mesmo quando utilizam o Visual Studio Code, eles frequentemente têm esse destaque e muitas vezes não o percebem. Então algumas pessoas de fato colocam e começam a adicionar novas e valiosas habilidades aqui, o que é realmente interessante e benéfico para o seu desenvolvimento profissional. E eles argumentam que não aparece absolutamente nenhum erro, então, por conseguinte, deve estar completamente correto. Mas o problema fundamental é que isso agora faz parte integrante de Vibrate, não faz mais parte apenas de Abilities. Não é uma outra habilidade separada dentro do conjunto de Abilities, mas sim está intrinsecamente contido, está profundamente inserido dentro do escopo de Vibrate. E é bastante difícil explicar para algumas pessoas que esse não é o jeito certo de fazer. Você deve ir até as chaves de fechamento da sua habilidade, da sua última habilidade que você adquiriu, e então começar a introduzir uma nova habilidade, como esta que está sendo demonstrada aqui, por exemplo. Esta habilidade é algo do ability.html e sua descrição é que ela não faz nada. Às vezes isso pode até ser útil. Definitivamente é extremamente útil se você realmente quiser uma habilidade que de fato não faça absolutamente nada de substancial, se você porventura quiser algo que esteja muito mais profundamente conectado a meros efeitos visuais ou sonoros do que a algo verdadeiramente funcional ou prático em sua essência. Eu sei que muitos criadores de add-ons de fato realmente querem ter uma habilidade assim, uma capacidade tão incrível e versátil. Então é isso. É assim que você adiciona uma segunda habilidade de forma bastante simples e direta. E se você quiser adicionar uma terceira habilidade, basta fazer exatamente isso e adicionar mais uma, seguindo o mesmo processo. Claro, se você quiser, pode obviamente adicionar condições específicas a esta aqui, tornando-a ainda mais personalizada e funcional. Isso é algo que você pode fazer, e eu acho que quando se trata de criar add-ons, a sua criatividade é verdadeiramente o único limite, oferecendo um vasto campo de possibilidades para explorar e inovar.
Eu estou aqui apenas para mostrar o que é realmente possível alcançar e as diversas avenidas que se abrem, não necessariamente tudo o que você deve fazer, mas sim o que está ao seu alcance para criar e experimentar livremente. Então, você deve experimentar. Você deve brincar com esses diferentes sistemas. Você deve fazer muitas e muitas perguntas, porque realmente nenhuma pergunta é boba, absolutamente nenhuma pergunta é boba.